Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Anderson Jesus, esse é o canal Desaparecidos. Como vocês sabem, nós estamos aqui no Rio de Janeiro fazendo uma série de entrevistas, trazendo alguns casos aqui para que vocês possam acompanhar aqui no canal, tá? E hoje a gente está com um caso muito intrigante, um caso recente, é um caso novo, mas é um caso que vai contar também aí muito com a atenção de vocês para que vocês possam nos ajudar. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de fazer aquele nosso velho ritual de se inscrever no canal, óbvio, tá? Não se esqueça, isso é muito importante para nós, mas também ative o sininho para que você possa receber notificações de novos conteúdos que a gente, subir aqui no canal, mas também curta esse vídeo e deixe o seu comentário. Pode deixar seu comentário aqui dando sugestões para o canal, mas também o que você acha que pode ter acontecido nesse caso e principalmente se você tiver alguma informação, alguma notícia sobre a pessoa que nós estamos trazendo no caso de hoje. Então hoje, o caso de hoje que a gente está trazendo aqui no canal é o caso do Estevão Gomes de Souza, um jovem de 22 anos que desapareceu no dia 19 de outubro de 2022 aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tá? E hoje a gente vai conversar aqui com a mãe. Tudo bem com você, Sandra? Tudo bem. Tudo bem? Eu estou perguntando se está tudo bem como educação, tá? É força do hábito. A gente sabe que não está nada bem, né? A gente vai levando, né? Vai levando. Você tá um pouco silenciosa, você tá um pouco quietinha. Desde a hora que você chegou ali, eu vi que você é tímida assim mesmo, ou tá doendo? Geralmente eu sou assim, meio tímida, mas tem os meus momentos que eu converso, brinco, sorrio, mas com essa situação a coisa mudou radicalmente. E ainda tá muito recente, né? Então tá doendo bem ainda, né? Ainda mais que esse sábado passado, dia 17, foi aniversário dele. Ah, foi aniversário dele. Ele fez 23 anos. E ainda essa época de Natal ainda, geralmente as mães falam que é o período que elas mais sofrem, né? Sempre passamos o Natal, o Ano Novo juntos. Aniversário dele a gente sempre saía para passear, comemorar, né? Do nosso jeito simples, mas a gente comemorava, né? Então essa época assim é meio dolorosa, O né? pessoal fica mais fragilizado, né? Com certeza. Vamos falar do antes. Quem era o Estevão? Quem que era esse filho? O que ele significava para você? Foi um filho planejado? Chegou, foi muito bem querido? Não foi? Conta pra gente o que ele era. Só pra gente saber quem era essa pessoa dentro de casa. Relação dele com os irmãos, com a família, como era? Sim, o Estevão ele foi planejado. Sim. Foi planejado e ele veio num dia que a gente não esperava, no aniversário do pai. Uau! No aniversário do pai ele nasceu, foi um filho, ele é um filho querido, né? A alegria da nossa casa faz a gente rir, sempre dá mostrando vídeo engraçado pra gente, sempre procurando animar a gente, né? É um rapaz muito inteligente, amigo da irmã e sempre os dois assim zoavam um ao outro, né? E sabe, é uma relação muito boa. E são só os dois? São só E os mais dois. uma irmã de consideração, E a né? Carol, A Carol, que né? veio para nossa família, nasceu do nosso coração, né? Bacana. Como que estava o Estevão recentemente em casa? Porque eu sei pela história que nós recebemos, vocês estavam fazendo um processo, inclusive no dia do desaparecimento dele, vocês estavam num processo de levá-lo ao médico e tal, porque ele estava com alguma alteração no comportamento, alguma coisa, né, Sim. fez com que vocês achassem melhor ir ao médico, inclusive com a ajuda da Carol, que é psicóloga e tal, e que estava dando esse suporte, né? O que fez vocês acharem que ele precisava dessa atenção? Nesse fim de semana aquele período de semana que ele desapareceu, do domingo, ele desapareceu numa quarta-feira. Do domingo até a quarta, ele vinha apresentando umas alterações, assim, conversando muito aceleradamente, alguns assuntos assim que não tinha nada a ver com o que ele costumava conversar. Assim, estava muito estranho o comportamento das conversas dele. Não estava agressivo com a gente, assim, a ponto de gritar com a gente, de brigar, mas estava assim, como eu posso dizer, ele estava muito alterado.
Então você falando assim dá a impressão para mim que ele não tinha modificado alguma coisa só na forma de falar, em relação ao comportamento também, né? Gestual. Umas ideias assim diferentes e tal. A gente achou estranho. Aí eu entrei em contato com a Carol, falei assim, Carol, o Estevam tá muito estranho. Antes disso, nada disso tinha acontecido. Não. Normal. Normal. Ele tinha começado recentemente um trabalho numa padaria não muito longe de casa. Então, como ele estava muito tempo sem trabalhar, porque ele já tinha trabalhado com o meu padrasto numa obra, né? Já fazia tempo isso. E recentemente ele estava querendo arrumar alguma coisa e conseguiu nessa padaria. Eu imagino que o estresse de ficar atendendo várias pessoas, aquela coisa, pode ter desencadeado um estresse extremo ali e ele começou a ter esse comportamento, né? Mas a gente não sabe exatamente o que causou esse surto. E em que momento de fato começou. Isso. Mas o mais interessante aqui é o seguinte, antes disso vocês não tinham desconfiado de absolutamente nada? Não, Ele nunca apresentou nenhum comportamento que pudesse ser diferente assim do normal? Não, na infância ele tinha déficit de atenção, né? Tipo como é que se diz? TDAH? Não. Não? Dificuldade de aprendizado. Ah, tá. Isso, dificuldade de aprendizado. Os professores reclamavam que ele conversava na sala de aula, não prestava atenção. Então eu cheguei a levar o psicólogo, né? Durante um bom período. Teve uma época que eu estava muito indo lá, muito presente lá, e eu comecei a ajudar o Estevam a estudar matemática. E o Estevam, quando ele tinha esse cuidado com ele, assim, estudando, ele se desenvolvia muito bem. Então você poderia perceber ali que não é um menino assim, não aprendi, não queria aprender. Ele só precisava de alguém que estivesse ali com ele acompanhando. Porque aí eu percebi que durante aquele tempo acompanhando, ele melhorou bastante nas aulas, assim, sabe? Aprendeu e ele gostava bastante nesse sentido. O Estevam, ele não era muito de falar, ele gostava de brincar, mas ele brincava com pessoas que eram da confiança dele. Em casa, ele era uma coisa, na igreja ele já era mais calado, já mais na dele. E ele, assim, as coisas que ele ia soltando, porque ele não era muito de soltar. Ele sofreu bullying na escola, porque ele foi soltando isso. Principalmente na semana do ocorrido, esses dias, porque assim, eu fiquei sabendo, eu estava num congresso de jovens, aí eu fiquei sabendo no domingo à noite que tinha alguma coisa errada. Na segunda-feira eu vi um status dele assim, falando algo e fui interagir com ele. Só que o Estevam, ele sempre foi uma pessoa sorridente, carinhosa, mas ao mesmo tempo fechada. Não gostava de sair de casa. E eu acredito que por conta do bullying, essa falta de interesse dele dar continuidade ao estudo decorreu por conta do bullying. Porque ele tinha uma questão muito com a autoestima. Tanto que ele começou, ele pegar essa idade da adolescência, ficar mais vaidoso, com cabelo, cortar, fazer cortes diferentes, querer se vestir bem. Ele tinha esse cuidado, tá, com ele, sempre sair cheiroso, sempre se cuidar, assim. Então, assim, a gente percebe que ele tinha muito essa questão da autoestima. E essa questão da foto ele não tirar também era uma questão com a autoestima. Porque ele não achava que ele era bonito, essa coisa toda. E eu acredito que isso deveria ter pessoas aí por trás que mexiam com ele, falavam coisas, e isso ficou bem gravado na mente dele. E por conta dele não falar muito a respeito, por isso que muitas vezes eu falo com a Sandra, isso foi resultado de várias situações que ele viveu. A questão do luto que ele viveu, ele conteu esse luto, entendeu? E foram várias circunstâncias que levaram até essa situação. Só que ele era muito fechado, muito fechado. Não era falta da Sandra tentar falar de psicólogo com ele, eu tentei inúmeras vezes. Só que muitas pessoas, por conta da escola mesmo, de falar, você é problemático, ele já achava mesmo que se ele fosse, as pessoas iam achar que ele é maluco.
E eu falava, meu filho, você precisa ir no psicólogo, se você quiser que eu vá junto com você, eu te levo. Mas só que você já é adulto, eu não preciso mais ter que ficar te levando como se você fosse uma criança, né? Então, mas se você quiser que eu vá com você, eu vou com você. Ah, não, porque sempre dá uma desculpa, né? Então, nisso que ele tava no meio do ano, ele parou um pouco, né? Parou. Mas eu sempre lembrando a ele que tinha que ir no psicólogo. Até que chegou esse dia aí que ele teve essa alteração toda. E eu conversei com a Carol conversando com ele, e a gente conseguiu convencê-lo de buscar uma ajuda. Mas ainda sobre a escola, ele tinha sofrido algum tipo de bullying, alguma coisa assim na escola? Ele sofria algum tipo de perseguição? Ou ele reclamava alguma coisa? Além dessa situação da professora, né? Mesmo a grande já, ele sofria alguma coisa na escola? Olha, bullying, eu sei que normalmente todo mundo passa, né? Mas ele não era de reclamar pra mim. Ele não era de reclamar. Ele não falava. Tinha muita coisa que ele guardava. E você, Sara, o que você lembra da relação de vocês em casa? Esses eventos simbólicos que teve com a minha turma, né? Essa colação simbólica, ele realmente, assim, acho que surgiu realmente um interesse, ele manifestou esse interesse, assim, de fazer uma faculdade, né? E o que eu acho, assim, muito legal, né? Eu acho que mesmo com toda a dificuldade que ele possa ter de talvez de aprendizado, né? E eu acho que ele é muito talentoso, né? E tudo que a gente vê, né, ele fazendo, até em questão de tecnologia, de games, ele realmente faz coisas impressionantes mesmo, até edição de vídeos, eu acho muito impressionante, assim. E eu vejo realmente que ele tem um futuro, assim, sabe, a agarrar, assim. E a nossa relação, né, o que eu tenho nos últimos anos, né, tentado pelo menos assim, como irmã, tentar também incentivá-lo também a pegar essas coisas e ele realmente ver, né, que quais os sonhos, né, que ele tem, ver o que ele realmente quer e não só nessa questão do incentivo, né, nossa relação nos últimos anos é assim, muito assim de é saudável nessa questão de brincadeiras, a gente faz com o outro, a gente coloca apelidos no outro e tudo mais. É muito mais do que eu ser irmã deles e não é à toa, assim, essa questão do irmão mais velho, né, como irmão mais novo. Não é à toa, assim, que o irmão mais velho tem que cuidar do irmão mais novo e tudo mais. Mas realmente é a questão da influência que tem ali. Então, assim, o meu irmão sempre foi algo precioso para mim. Sempre realmente eu tive essa questão de querer protegê-lo, mesmo eu achando que, sei lá, a gente é tão igual assim, eu acho que a gente vai proteger o outro, ele vai me proteger. Em alguns momentos também eu sentia que ele me protegia, assim, e mesmo com todas as adversidades, né, depois que o meu pai faleceu também, eu entrei na faculdade, né, só depois eu tive essa conquista. E junto com ela também com todas as preocupações, estresses, né? E pode ser que isso também, o modo como a gente se sente, né? Também afeta as pessoas ao redor, isso pode também ter afetado ele também de alguma forma, mas... Quanto tempo faz seu pai faleceu? Esse ano foi em 2016. 6 anos. Ah, tá, tem 6 anos. E vocês sentiram que ele... E como que era a relação dele com o seu pai? Se sentia, assim, ele bem responsável, assim, por todos nós. Então, ele tinha essa questão de cuidar da gente, né? Então, o cuidado
se preocupava com o Estevão, né? O fato dele estar sempre ali, vendo o colégio que a gente tinha que estudar, prover as coisas em casa. Então, assim, tinha essa questão do cuidado. Eu acho que a relação que meu pai tinha com o meu irmão era mais essa questão de cuidado. Uhum. Mas era boa, então, a relação? Era boa, Era boa. né? Eu acho que o que a gente não via muito era, talvez, assim, aquelas conversas longas, né? Uhum. Uma proximidade Uma maior. proximidade Tá. maior. Proximidade maior. Sim, sim. Isso, mas tinha essa questão da proteção, do cuidado. Meu pai realmente Uhum. ele tinha essa questão com a família, então era uma prioridade dele ali. E também não era uma pessoa que ficava todos os dias, 24 horas em casa. Então chegava o fim de semana, meu pai estava exausto, Uhum. e durante a semana ele estava lá trabalhando direto. Então, eu acho que tinha essa prioridade do meu pai de ser um protetor e cuidar da família, assim, no geral. Ô Sandra, e como que vocês perceberam que o Estevão sentiu a perda do pai? Olha, ele foi o que aguentou mais firme, Ou não, né? aparentemente, né? Porque eu, até bem pouco tempo atrás, ainda estava sofrendo luto. Até bem pouquíssimo tempo atrás. E a Sara também sofreu bastante. Mas o Estevão, ele demonstrou pra gente assim que ele passou bem por aquilo, mas isso por dentro, quer dizer, por fora. Por dentro a gente não sabia, que ele não se abria. No sepultamento do pai, ele ficou lá e tal, só à noite, quando chegamos em casa, que nós fomos deitar, é que ele extravasou o choro dele, né? Ele, parece que a ficha caiu naquele momento que o pai dele tinha falecido. Então, como ela falou, meu marido era um pai muito protetor, porque passou algumas dificuldades na infância, adolescência, um pai muito rígido. Mas, assim, ele não... O que a Sara tentou dizer é que ele era um pai que cuidava dos filhos, que amava os filhos, mas não tinha aquela coisa, assim, daquele pai que... Talvez não demonstrasse tanto não esse amor de outras tanto, formas. Porque justamente teve uma dificuldade na infância do adolescente. Dele próprio, né? De ter... Então, criou uma espécie de bloqueio, né? Mas ele era daquele pai que o que o filho precisasse, ele estava junto. Se o filho ficasse doente, não era eu sozinha que levava o filho para o médico, né? Qualquer um dos dois ficasse doente, ele largava o que ele estivesse fazendo, ele ia com a gente para o hospital, ficava lá, entendeu? E quando a gente tinha o costume de viajar nas férias, viajava nós 4, tudo que ele pudesse fazer pelos filhos, ele fazia. Ele sempre falava para mim, me tratava de amorzinho, né? Ele falava assim, amorzinho, olha só, tudo que eu puder dar para os meus filhos, que eu puder fazer pelos meus filhos, eu vou fazer. Porque eu não tive essa oportunidade. Então eu vou fazer por eles. Então ele era um pai cuidadoso, preocupado, mas não tinha aquela coisa de, como, assim, aquela coisa melosa com os filhos, né? Então ele era um pai presente. Isso a gente pode dizer, que ele era um pai presente, cuidadoso, protetor. Sim, eu pergunto isso mais por conta pra gente imaginar o que pode ter causado no Estevão também, claro, essa perda, né, do pai, né? Sim. E às vezes o fato dele não ter sofrido tanto, né, da maneira que talvez a gente espera, talvez já seja um indicativo de que, né, isso pudesse ter desencadeado algo maior, né? E ele me viu sofrendo também. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 21 anos, minha mãe tinha 42 anos. E eu fiquei, assim, uns dias anestesiado. Depois de um tempo, eu fiquei parando e falei, gente, parece que eu não estou sentindo nada. Eu queria chorar, eu queria sentir e tal, mas eu via todo mundo chorando, todo mundo sentindo, e eu ali, tipo, meio que, né, ajudando todo mundo, mas eu estava estranhamente bem. Só que aí, tipo, uma semana depois, eu desabei e até hoje eu ainda me pego. As pessoas que aparentemente são fortes nessa hora são as que mais sofrem. Exato. E às vezes algumas pessoas podem até achar, tá sentindo nada, não.
né? E não é, na verdade não é, né? Aí depois é que eu senti o baque, e aí eu sinto até hoje, 24 anos depois. E vamos falar do dia do desaparecimento. Eu quero saber tudo, assim, tipo, o que vocês fizeram nesse dia, o que foi que aconteceu. E aí você pode até falar um pouquinho antes, né, quando você começou a falar que ele mudou um pouco o comportamento e aí começou a ficar, né, diferente, né? E aí, como que foi esse dia? De domingo até... 19 de outubro, né? Agora de 2022. Isso, 19 de outubro de 2022. Para quem está assistindo esse vídeo, não sei quando que você vai ver esse vídeo, eu espero que quando você assistir esse vídeo o Estevão já esteja encontrado, né? Já tenha sido encontrado. Nós estamos no dia 22 de dezembro de 2022 e hoje nós estamos perto aí de 2 meses, né? Que o Estevão desapareceu. Foi dia 19, né? 2 meses que ele desapareceu. E aí, como que foi esse dia? Então, do domingo até segunda, até terça-feira, ele estava nesse processo de aceleramento na fala, muito alterado, às vezes chorava, às vezes ficava quieto, estava numa montanha-russa de emoções. Uma angústia muito grande. E eu fiquei assustada, a Sara ficou assustada, entrei em contato com a Carol. Carol, o Estevão não está muito bem, mas como é que ele está? Falando com ela no WhatsApp. Ele está assim, assim, assim. Aí, nisso, a Carol iniciou conversa com ele no WhatsApp e ela foi conversando com ele, acalmando e tal. E ela entrando em contato comigo novamente, ela falou: Sandra, a gente vai ter que levar ele na UPA. Eu nem sei se lá tem psiquiatra, a gente nem sabia, né, que tinha psiquiatra lá, ou psicólogo, né, de plantão, alguma coisa assim. Mas vamos levar na UPA, né, porque se não tiver, pelo menos eles vão encaminhar a gente para algum lugar que tenha, né. Então, tá bom. Quando foi na quarta-feira, que nós conseguimos, aí ele estava meio firme de não ir, né. Mas aí a Carol chegou lá em casa, conversou bastante com ele, deixei os 2 a sós ali conversando, para ver se ela conseguia convencer ele. Ela conversou bastante com ele, acalmou ele, animou ele de estar indo lá, até que finalmente ele se convenceu de ir e nós fomos. Nós fomos para lá e chegando lá, fizemos o prontuário, né, a fichinha dele. Deixei até ele mesmo responder as perguntas, qual é o seu nome, qual é o endereço, sua idade, tudo que pergunta para fazer a ficha, né? Deixei ele mesmo responder, para ele não se sentir assim, minha mãe que está respondendo por mim, né? Uhum. Então, deixei ele responder, eu e Carol ali do ladinho dele. E ele respondeu tudo direitinho? Ele respondeu tudo direitinho. Mas assim, você via que ele não estava muito bem. Não estava assim alterado, naquele momento não estava tão alterado, mas estava um pouco. Mas estava. Você disse que ele estava falando coisas desconexas e tal, alguns dias antes e tal. Isso. Que tipo de coisa desconexa ele falava? Ele fantasiava sobre alguma coisa? Ele falava que estava recebendo mensagens e que ele tinha que falar, que era Deus que estava falando com ele. Falava sobre política, sobre futebol, misturando tudo misturado, com o outro. A gente não conseguia entender, meu Deus, o que é isso? Em pouco período de tempo. No mesmo período de tempo ali, num curto... Como nós estamos conversando aqui, de repente começa a falar de futebol, daqui a pouco entra na política. Mistura tudo, sem conexão nenhuma dos assuntos. Uma coisa muito estranha. Então, aí chegamos lá, ele fez essa ficha, e no que a gente está aguardando o médico chamar para poder ele ser atendido, chega uma paciente em crise, gritando muito, falando muito alto, amarrada na maca, e SAMU que trouxe. E aí, ao invés deles atenderem ela num outro lugar, atendeu na recepção. A recepção era pequena, assim como essa sala, era pequena. Ele estava assim em pé aqui, Carol do lado dele e eu sentada. E a maca assim estendida assim diante da gente. Com essa outra paciente em crise. Paciente, era uma senhora
estava em crise, estava uma situação horrível, aquilo me deixou meio nervosa. E o pessoal do SAMU deu a injeção nela ali na hora e ele viu aquilo tudo, né? E a mulher falando, gritando, não sei o quê. Aí ele queria interagir também, queria falar, mas a mulher não deixa falar, não sei o quê. Ele queria interagir com a mulher. Ele queria falar também alguma coisa. Aí a Carol, calma, Estevam, calma, isso aí deixa ela estar nervosa, não sei o quê. Meu Deus. Aí depois, finalmente o médico chamou para a sala dele. E nós fomos, nós três. Nós fomos lá. E aí, quando ele chegou na sala, ele já foi querendo falar alguma coisa assim pro médico. Aí já foi querendo botar a mão no médico. Aí o médico falou, não, bota a mão em mim não. Bota a mão em mim. E o médico realmente não passou nenhuma segurança pro Estevam. De que realmente ia ajudar, sair daquela situação. E foi, ignorou o Estevam e começou a fazer as perguntas a Sandra. Simplesmente falou, passou um papel e falou assim, vão lá pra fora que o rapaz vai fazer a medicação. Em momento nenhum não foi falado a medicação, o porquê o Estevam ia tomar a medicação. Não houve transparência nenhuma de nada. E antes de mais nada, para não alterar o Estevam, o que eu fiz? Meu celular descarregou, mas antes eu falei, Sandra, meu celular está descarregando. Eu vou te mandar umas mensagens aqui para que o Estevam não fique assustado. Porque o Estevam, ele falou em todo momento, eu não sou maluco. Então se eu falasse lá que ele estava em surto, ele ia falar, eu não estou em surto, ia ficar nervoso. Ia ficar ainda mais Então nervoso. eu pensei assim, eu vou colocar as informações aqui para ele ter uma ideia do que está acontecendo, porque o Estevam está na sala, para ele ler e já Não ter que falar na saber. frente dele também, né? Exatamente, para evitar, né? Ele leu, tá. Simplesmente. E eu me identifiquei como psicóloga, eu tenho redes sociais, vou até falar que é psicuriose, quem quiser saber como é que é o meu trabalho. Eu me identifiquei para ele, falei tudo, falei, olha, eu tô observando. Ignorou completamente o que eu falei, tudo foi comunicado. Chegou lá, ele simplesmente mandou, gente, para uma sala, não explicou aonde era, nada. Aí, quando eu abri a porta, tinha, eu acredito que seja um enfermeiro, né? Falou assim, me acompanha aqui. Fui eu e o Estevam andando atrás dele. Só que chegou um ponto que ele pegou e falou assim, espera aí. Deixou eu e o Estevam em surto no corredor. O enfermeiro. Sim, em surto já bem alterado, com muito medo. Ele se tremia muito, e muito frio, muito gelado, suando frio, estava com muito medo. E o médico passou essa medicação sem nem conversar com Não, ele, nem sem falar pra analisar, gente, sem nada. fazer Ele uma não falou avaliação, nada. Nada. E isso a Sandra relatou até na entrevista, né? Ele não falou, a gente até agora, se tivesse que depender dele de algum diagnóstico, a gente não teria. Ele também não falou o que poderia ser que o menino não falou tinha. nada. Eu entendo que foi uma avaliação inicial, ele precisava de mais informações. Entendo tudo isso. Mas ele também não foi solidário em momento nenhum. Acho que é para isso que os Tá? exames servem, né? Exatamente. Aí o que acontece? Simplesmente mandou, eu acredito que seja um calmante, pela a noção que eu tenho, eu acredito que seja um calmante. Toma um calmante e vai para casa que resolve. Até mesmo para ele ter mais tempo, conversar com a Sandra, entender melhor a situação, eu acredito que foi só para minimizar a situação. Uhum. Eu não sei qual seria o procedimento Depois. a seguir dele, como ele faria. Posterior à medicação. Sim. Aí o que aconteceu? Nisso que a gente ficou no corredor, ele foi piorando o surto. Foi piorando, foi se alterando. Ele estava com tanto medo por conta da situação anterior, de ele ter visto. Porque assim, ele viu tudo, gente. Pegando os braços da mulher, aquela força, mulher gritando muito. Pra gente que estava bem. Já assusta? Sim, ficamos assustados, imagina ele que já estava em surto. Então assim, aconteceu essa situação. E aí, ele começou a sair. Aqui era o corredor, aqui era a porta. Tinham algumas pessoas aqui. E aí ele começou a querer conversar com as pessoas de fora. E eu, na minha cabeça já, eu comecei a perceber que o Estevam estava querendo sair dali. Eu percebi. Só que eu estava numa situação que eu pensei assim, não. Eu fiquei ao mesmo tempo assim, será se ele vai ou não? Tanto que a minha reação foi o braço. Eu segurei ele o tempo todo no braço. Estevam, não vai lá pra fora não. E foi andando pro lado de fora. Quando eu percebi que ele andou, eu falei, segura ele.
que era o pessoal do SAMU que estava do lado de fora, porque ainda estava lá esperando o procedimento. Acredito que seja para levar a senhora de volta, bem provável. E eu falei, segura, porque eu percebi que ele ia sair correndo. E eu pensei, ele em surto na rua e um carro, ele pode ser atropelado. Então, por isso que eu falei, segura. No que eu falei, não tem segurança, segurar ele pela blusa. Não deu tempo. Ele largou o chinelo, pulou 2 grades, ele pulou as grades, para você ver o pânico que ele estava. Quando eu acredito que ele pensou o seguinte, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com essa mulher comigo. Vão me E ele tratar ficou daquele apavorado. jeito, já tinha o... E como ele estava com essa questão da paranoia, da desconfiança, a confiança que ele tinha em mim, na Sandra, naquele momento se quebrou. E ainda tinha o negócio do médico, né? O que o médico falava, a forma como o médico tratou ele. Foi um compilado de erros que também podem ter contribuído para isso. E o que aconteceu que a gente acabou não falando? Mas depois das situações, dos procedimentos, a gente pediu prontuário, pediu receituário. Nada. Nada. Simplesmente não existe. Meu Deus. E aí você vê realmente o descaso. E ainda quando a gente foi conversar com alguns profissionais lá, sempre querendo culpabilizar a família. Vocês não comunicaram que estava em surto? Foi a primeira coisa que eu fiz. Não, e tem um detalhe, ele estava no hospital psiquiátrico, né? Nem precisa alguém comunicar que está em surto. Você está levando uma pessoa lá porque ela está com algum problema, né? E eu lá, sem saber o que fazer. E aí, doutor, como é que eu... agora não tem o que fazer, né? Ele fugiu, então eu fiquei ali, pelo que não tinha o que fazer mais, né? Fiquei sem saber para onde ir, o que fazer. Fiquei assim... Perdida. Perdida, totalmente perdida. Aí fui andando pela rua, olhando, meu Deus, ele fugiu como? E tinham homens lá dentro, podiam ter segurado ele. Era isso que eu ia perguntar. No hospital ninguém fez mais nada. Eles falam... Tipo assim, ele fugiu. Segurança. Falando, tchau, vai embora. Não tem o que fazer mais. Eles falam que lá eles não têm segurança, porque o governo, a prefeitura, não sei quem... Mas é um hospital psiquiátrico, né? Deveria ter, Não né? tem segurança, não tem um guarda, não sei, não tem nada assim desse tipo. Então, mas eu imagino, eu que não entendo nada de hospital, nem de segurança, nem de nada, eu acho o seguinte, se um lugar como aquele, que tem atendimento para pessoas que estão com problemas mentais, né, emocionais, não sei, surto, como foi o caso do meu filho. Você pode esperar de tudo, que a pessoa ou vai sair correndo, como ele saiu, assim como ele também poderia dar um soco em alguém, podia agredir alguém, não sei, né? Tem que ter pessoas preparadas para poder conter uma pessoa que está nessa situação. Né? Eles podiam imaginar, mas outro dia eu fui lá e falou, não, mas uma pessoa que está tranquila, que não está assim agredindo ninguém, não tem como você pegar e sair segurando e levando. Bom, tudo bem, mas podiam ficar assim, ó, vamos ficar um aqui na porta, outro ali, não sei aonde, que se caso acontecer alguma coisa, a gente já está, né, preparado para poder segurar Para poder segurar, né? Mas não acho que tinha que ter até alguns níveis, né, de segurança. Por exemplo, tem uma primeira barreira, tem uma segunda barreira, que aí se ele passar de uma primeira, numa segunda ele não passa, e assim por diante, né? Não deixar portas abertas para a rua, né? Não, porque ali era bem pequeno, então ó, parece que a medicação era para um lado, ele foi para a recepção. E a porta da rua era ali. Era logo ali, era pertinho, era tudo pequenininho. Então, é um espaço pequeno, então foi o que aconteceu. Aí então a gente fica pensando, meu Deus do céu, a gente leva o menino para poder cuidar, né, antes que a coisa piore. Só que a coisa tomou uma proporção que a gente ficou, meu Deus, como isso pode ter acontecido? É como se levasse um filho para o médico tratar um machucadinho no pé, e o médico deixa a criança cair, bater a cabeça e morrer. Falei, gente, eu trouxe aqui para cuidar de uma coisa e se arruma uma outra coisa pior, né? Foi bem pior do que o surto ter desaparecido dessa maneira.
E aí, depois disso, o que vocês fizeram? Eu pensei- Correram atrás, não conseguiram pegar. E aí Eu depois, pensei- qual foi? Eu pensei assim na hora, bom, ele correu para casa. Então eu fui andando, aí depois eu encontro o Carol olhando para um lado e para o outro com o chinelo dele na mão. Aí ele largou até o chinelo, quer dizer, ele foi só com a bermuda. A camisa já tinha sido rasgada mesmo o chinelo estava nas mãos da Carol. Eu falei, Carol, e agora como é que a gente Vocês vai acharam um fazer? pedaço da camisa na rua? Foi um pedaço, o rapaz me Ficou deu na naquela mão hora. do cara. Ele me deu. No dia seguinte eu voltei lá para poder ver se alguma coisa tinha sido feita. Achei um pedaço da outra. Ah, no outro dia? O outro, No hospital ainda não? ali Ou perto, ali na região? por onde ele pulou. Ah, então ele Aí já achei a saiu parte só de da bermuda. frente. Achei a parte da frente da camisa. Aí achei lá, levei para casa. Nossa. Meu Deus. Então aí a gente ficou. Eu na hora que eu saí de lá, eu pensei assim, bom, ele deve ter corrido para casa, que era o mais óbvio, né? Vou buscar abrigo na minha casa. Sim, Pensei é o lugar mais seguro para ele, Isso, né? Na isso. cabeça dele. Aí chegamos em casa e nada, não estava lá, não tinha aparecido. Eu tenho uma tia que é deficiente, cuido dela, e ela falou, não, esteve aqui, não esteve. E aí a gente pensou no amigo dele, nesse amigo dele que frequenta lá em casa, que vai lá conversar com ele. Um amigo dele também, não, por aqui Estevão não passou. E aí, agora, para onde que ele foi? Meu Deus do céu. Daí passou o resto da tarde, chegou a noite, deixei a minha casa assim, fechada, mas com a luz acesa, sempre naquela intenção de que de repente ele vai chegar, né? E, no entanto, não chegou até hoje. Quando que você realmente, lógico que essa situação toda já é preocupante, mas em que ponto da história, né, em que momento você falou assim, gente, tá grave o negócio? Que você realmente se deu conta de que era muito pior do que você imaginava. Em que momento foi? Só quando você chegou em casa e viu que ele não tinha chegado ou tipo no dia seguinte, 2 dias depois? Eu pensei assim, bom, né, eu tinha aquela esperança dele voltar de madrugada, de repente, né? Não estava com a chave nem nada, mas podia até pular o muro para poder entrar em casa. Não apareceu. Chegou no dia seguinte, meu Deus, cadê Estevão? E eu fiquei com aquela angústia, né? Dali por diante, aí comecei a ficar nervosa, angustiada e começamos a comentar com os nossos irmãos da igreja e colocaram nos grupos de WhatsApp, Facebook, aí a coisa foi se espalhando. Eu falei, meu Deus, a coisa tomou uma proporção que a gente não tem mais como controlar, tem que espalhar mesmo. E aí foi a polícia, fiz boletim de ocorrência, aí começou uma peregrinação, vai aqui, vai ali. E aí a gente está nessa até hoje. E quando você fez o boletim de ocorrência, ele foi feito prontamente? Ou pediram para você esperar um tempo? Não, lá em Austin tem uma espécie de posto da polícia militar, mas aí eles falaram, não, isso aí é polícia civil. Aí a gente não sabia, tinha que ir lá no bairro da Posse, em Nova Iguaçu. Nós fomos até o bairro da Posse, fizemos o boletim de ocorrência lá, eu e meu padrasto. E aí, eu falando com a policial que atendeu, ela falou assim, olha, se ele aparecer até amanhã, você apresenta ele aqui, já encontrou e tudo Para dar mais, baixa. né, para dar baixa Sim. e tal. Mas se ele não aparecer até semana que vem, já tem que levar lá na polícia de Belfor Roxo, que lá é de desaparecidos, né, de paradeiros. De descoberta de paradeiros, a DDPA. Isso. Sim. Então, aí eu falei assim, nossa, semana que vem o Estevão não tá em casa. Não, eu não quero esperar até semana que vem. Eu fiquei meio... Eu tô preocupada hoje, né? eu fiquei meio assim, apavorada, né? E deu aquela semana, deu semana que vem, deu o mês inteiro. E eu falei, meu Deus, ele tem que aparecer antes do aniversário dele, porque eu quero ele aqui em casa no aniversário dele. Que a gente não saia para canto nenhum, mas pelo menos ele em casa.
E estamos até hoje nessa luta. E espero que quanto antes essa luta termine. Houve alguma investigação, algum tipo de investigação? Houve alguma diligência? Você sabe se a polícia buscou em algum lugar ou fez algum procedimento de distribuição da foto dele em site, alguma coisa assim? Eu sei que nós espalhamos cartazes lá pelo bairro Vocês? onde nós moramos. Sim. E a polícia fez um banner também. Ah, fizeram um banner também. De denúncia, tudo Sim, mais. sim, ok, bacana. Fez, nós também demos a publicação do nosso cartaz. Sim, sim, o anúncio que vocês fizeram. Volta e meia a gente liga para lá para saber se tem uma novidade. Eles fazem pesquisa, Uhum. né? E não encontraram nada até então. Por acaso alguém... Porque teve uma história no período que ele estava mal, que ele estava começando a aparentar e apresentar esse nervosismo, de que vocês perceberam, ou ele contou, que estava rolando uma indisposição com algumas pessoas no trabalho dele, na padaria. É isso? Ele estava lá na padaria atendendo lá e de repente começou o movimento, acho que parou um pouco, né? E começou a fazer uma dancinha lá, tá? E que é a padaria onde ele trabalha, é onde um primo trabalha. Foi até esse primo que arrumou para ele essa vaga lá. Aí parece que na hora que ele estava fazendo uma dancinha lá, tinha uns meninos que moram lá por perto, começaram a gravar ele dançando. Aí ele ficou assim nervoso, porque ele não é muito de foto e vídeo dele. Sim. Ele só, para poder publicar uma foto dele, tem que ser uma foto que ele gostou. Dificuldade danada. Não julgo, eu sou assim também. Ele gostou, não, essa daí pode publicar, essa daqui não. Se ele publicar uma foto que ele não gostar, não, porque você publicou essa foto. Aí ele acha ruim. Aí ele falou que uma menina lá, que eu não sei quem, filmou ele dançando. Filmou ele dançando. Aí ele não gostou, não, colega, tira essa foto aí, que não sei o quê, que eu tô nervoso, que os outros vão rir de mim, alguma coisa assim, né? Aí com muito gosto a menina foi e apagou o vídeo, ele verificou. Ele chorou? Pra menina. Para ela apagar o vídeo. Ele costumava fazer muito as dancinhas? Gostava de ficar brincando assim? Ele fazia em casa algumas, só que ninguém filmava isso, não. Sim. Era em casa mesmo. Na brincadeira, Brincadeira, lá ouvindo música e tal. Algo que é... Dançava bem? Ou era feio dançando? Você achava legal? Era engraçado? Que às vezes ele não queria que filmasse justamente porque talvez não estivesse tão bom, né? Amador, A gente levava na brincadeira, né? Sim. Era na brincadeira, claro. Então, você acha que de repente, de alguma forma, essa indisposição dele com a pessoa lá na padaria que filmou possa ter contribuído para ele ficar ainda mais irritado, ainda mais nervoso? Você acha que isso também possa ter Porque foi bem contribuído. próximo, né? Ele pode ser que isso tenha contribuído porque ele não queria que filmasse, não queria que gravasse. Aí, com muito custo, conseguiu que a menina tirasse do celular e ele viu, constatou que não tinha mais vídeo. Certamente ela ia postar para sacanear com ele. Aí ele viu, aí ele ficou mais tranquilo. Tá. Mas aí eu fico pensando, com o estresse do trabalho, essa questão... Ele reclamava de estresse no trabalho? Não, porque ele estava muito tempo sem trabalhar. E aí, ele disse que teve um dia lá que o movimento foi grande. E acho que foi nesse domingo mesmo, o movimento foi grande, muita gente sendo atendida e ele lá atendendo junto com o menino. Eu acho que aquilo também mexeu com ele. Você não acha que de repente, ou você chegou a desconfiar que de repente esse comportamento dele em relação à menina que filmou, ou até esse estresse em relação ao trabalho, já pudesse ser um indicativo de que ele talvez não estivesse muito bem? Você chegou a pensar nisso? Na época, não? Nessa época eu fiquei pensando, porque foi uma coisa assim muito inusitada, uma coisa que a gente nunca imaginou. Nunca imaginou Estevão saindo de casa daquela maneira, sem um documento, sem nada na mão,
sem uma camisa, sem um chinelo. E aí na hora que acontece é que a gente vai lembrar de que de repente algumas coisas antes poderiam ser já um sinal, né? Sim. Na hora a gente não percebe, Porque né? naquele fim de semana que tudo aconteceu de uma vez só. Uhum. Vocês, com o trabalho de distribuição dos cartazes que vocês fizeram, né, dos panfletos e tal, ou o banner que a polícia, né, confeccionou, vocês tiveram algum retorno? Alguém deu alguma pista, alguma coisa assim, não? Não, às vezes algumas pessoas entravam em contato com os nossos amigos e falavam, eu vi esse rapaz em tal lugar. Todo mundo corria para lá. Chegava lá, não era ele. Ou então não tinha ninguém. Ou então era uma história falsa. Uhum. Então a gente não teve assim uma segurança nessas buscas. Mas uma coisa esquisita que houve lá é que as meninas, geralmente a Sara, a Carol, outras pessoas lá, colocaram cartaz lá e algumas pessoas arrancaram porque estão confundindo ele com alguém. Como assim? Diz, esse daí já foi encontrado. Aí não, esse menino não foi encontrado ainda. Ele está desaparecido ainda. Aí colava de novo lá. O pessoal arranca, eu não sei porquê. Você teve contato com alguma pessoa que falou isso? Que você estava colando e depois você passava no local então e não tinha mais o cartaz e o pessoal falava que ele tinha sido encontrado? Eu mesma não tive contato, eu só vi mesmo, acho que a Carol ela passava e acontecia isso, ela colar de novo, as pessoas, mas já não foi achado? Aí ela falou, não foi achado, ela ia lá e colava de novo, mas às vezes que eu colei o cartaz não havia essa questão, né? Não, até acho que perguntavam algumas vezes, mas pensei que tinha sido encontrado, mas não foi encontrado, né? Mas esse caso assim de eu chegar lá e ver se, tiraram o cartaz, que eu acabei de colocar, e eu tenho que colocar de novo, não exatamente. Tá. Quando você estava junto no dia do hospital? Não estava. Não estava. Em que momento você recebeu a notícia de que ele estava desaparecido e que você sentiu o baque assim? A gente tinha combinado, né, gente, como é que a gente vai fazer para poder tentar levar ele para emergência, né, pra emergência psiquiátrica, né, da UPA, né? Então isso já estava, a gente estava conversando isso um dia antes, né? Aí, né, no dia seguinte, né, era o dia, né, que a Carol também podia estar indo junto para poder também nos ajudar, auxiliar. E nesse dia, o que acontece? Eu tinha que ir para o estágio, né? No momento eu estava estagiando. E no ônibus, né, eu fui e conversei com a minha mãe. Eu tava lá, e aí mãe, como é que foi, não sei o que e tal. E ela não estava respondendo muito, né, não falou sobre a situação, não lembro se ela falou se chegou e tal, mas tem uma conversa lá. E ela falou que foi até a Carol estava junto com ela, né? Aí a Carol foi responder assim, Sara, o que aconteceu e tudo mais? Não, foi antes, na verdade. Antes eu perguntei, onde está o Esther, como é que foi e tal. Aí a minha mãe respondeu, a Carol respondeu, ele saiu. Aí ele saiu pra onde? Com quem? Ele saiu pra onde? Saiu, foi ali no bar. Você vê como ela é produtora. Ele saiu onde? Com quem? Eu assim, eu tava com aquela coisa assim, aí eu tava voltando aqui, distraída assim. Aí tá, depois ela demorou a me responder, depois a Carol veio com um áudio assim, um áudio todo delicado assim, falando, Sara, ele saiu ali com o amigo dele, né? Ele saiu ali depois, não sei se ele não tinha avisado, né? Ele saiu com um plano para tomar açaí e tal. Ainda inventou um açaí ainda no meio, né? Ela fez o mais difícil, né? Tudo isso só para te proteger, né? Aí tá, Eu né? ia ficar muito nervosa.
Só que aí... Porque também ela achava que ele ia aparecer dali meia hora, né? Tipo, né? Só pra ela não ficar nervosa desnecessariamente, né? Eu tava no ônibus lá, escutando música e tal. Aí tá, mas ela falou isso, depois eu fui lá abri os status do meu WhatsApp e já tinha pessoas lá postando a imagem dele lá. Como desaparecido. Vamos lá, se alguém o ver, por favor avise. E essa não era uma pessoa só, não era só a da gente, eram outras pessoas. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa, o que tá acontecendo? Alguma coisa aconteceu. Esse açaí tá diferente, né? É diferente. Eu chegando lá, né, no nosso bairro, aí eu caminhando, né, da nossa casa indo pra direção, eu vi até as duas, assim, andando também. Aí, daí a minha mãe acabou contar a história do que aconteceu. Aí, meu Deus do céu. Aí eu já fiquei muito preocupada e eu já tenho problema com ansiedade. Ansiedade. Né? Então eu já comecei a ficar preocupada, eu não acredito, e como é que vou fazer e tudo mais, e tem coisa para fazer, que tenho que ir no dia seguinte, inclusive era o meu último dia de estágio na empresa, e que eu tava, e eu tenho que chegar cedo amanhã para poder fazer o exame e tudo mais e tal, e eu tava naquele estresse assim, né? Então, tinha essa situação, como é que a gente vai fazer, e eu, no dia eu fiquei lá chorando, assim, e deu aquela desesperança, né, que eu acredito que eu ainda tenho no meu coração, aquela coisa assim, meu Deus do céu, quando vamos achar ele, sabe? E tem essa questão de adiantar essas coisas, né, na minha cabeça. Então, meu Deus, quando que vai achar ele? Meu Deus do céu, será que a gente vai achar ele? Você chegou a sair para procurar também? Saímos. Distribuir cartaz, folheto também? Sim, sim. Fazer postagem nas redes sociais? Sim, eu comecei com as postagens, foi depois. Aí, mas eu saía mesmo, a princípio, eu saía com um amigo dele, inclusive, para procurar mesmo. A gente não tinha nem cartaz, a gente ficava andando assim, em alguns lugares que as pessoas falavam que o viram. Né? Alguns pontos específicos, aí a gente foi em direção, só que nada. Aí depois a gente fez o cartaz, a gente já foi colocando mais no comércio, então eu saía mais para isso mesmo, uma vez na semana e tudo mais, tentando fazer isso, né? A gente combinava certinho para poder irmos juntos fazer esse trabalho. Mas, assim... Nada. Mais nada. Vocês receberam um trote, né? Alguém que disse que estava com ele, que tinha pego, alguma coisa assim, não foi? Foi num dia que eu tinha saído para resolver algumas coisas e recebi no meu WhatsApp um número desconhecido e dizia mais ou menos assim, né? Estamos aqui com o menino certo. Eu fiquei super nervosa. Aí a pessoa falou mais alguma coisa, eu falei assim, manda foto para eu ter certeza se é ele ou não. Aí a pessoa não tem essa de foto. Manda um pix que não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei, na mesma hora, saí da conversa, fui lá no WhatsApp da Carol, falei, Carol, tem um número assim, assim, falando isso. Ela, Sandra, não se preocupa não. Aí, isso aí é trote, me manda aí o número. Aí mandei o número para ela, aí é o mesmo número que me passou trote outro dia desse. Não responde nada não, bloqueia aí, apaga, não sei o quê. Aí eu printei a conversa, né? Até não sei, não me lembro se eu mandei para ela, sei que eu printei a conversa. Aí ela foi, retornou para esse número e falou alguma coisa assim de, se continuar perturbando com essa conversa aí, eu vou acabar denunciando vocês. Quando a gente fez a imagem, porque a gente pensou assim, tem que ser algo logo, pra já. Porque se ele estiver num lugar próximo, a gente consegue fazer alguma coisa. Sim. Eu coloquei o meu número, e coloquei o da Sandra. Então muitas pessoas chegaram a mim, só que eu coloquei o meu número de trabalho. Justamente porque se chegasse a mim, é o meu número de trabalho, então... Aí chegou essas questões do trote, chegou muitas questões, né?
Só que eu já tenho essa maldade. Tanto que eles primeiro fizeram comigo, para depois fazer com a Sandra. Eu nem cheguei a falar com a Sandra. Eu tentei poupar elas o máximo, porque Mas já é aí uma chegaram nela situação difícil. Chegaram nela. Aí o que acontece? Quando chegou nela, eu falei, Sandra, é o mesmo número. É a mesma coisa que falou comigo. Eu já pedi foto, aí eles desconversam, falam um monte de coisa. Manda fotos de outras pessoas. Ó, teve questão de ser socorrista, teve questão do Pix. Teve vários momentinhos, sabe? Falam que tava na favela, que era o traficante responsável, que ele tinha arrumado um problema lá. E eu sempre falando, tá, mas manda foto, qual o nome dele? Como é que ele é? Não sabia descrever muito bem. Sempre enrolava. E aí, até quando a gente foi na delegacia, né, da descoberta de paradeiro, eles falaram, ó, muito cuidado com isso, com essas informações, quando você for, que pode ser uma cilada, pode ser um assalto. Então, tomem muito cuidado com isso. Sempre. A gente aconselha muito também as pessoas, sempre quando acontece isso, né, e, enfim, caso aconteça, né, com você, com quem está assistindo aqui agora, se você precisar fazer material de divulgação de uma pessoa que você está procurando, não coloque nunca o número do seu telefone próprio, o número, né, do seu telefone pessoal, por causa desse tipo de coisa. Tá? A gente sabe de casos, tem relatos de pessoas que chegaram a pagar, sim. Às vezes tem gente que fala que está com a pessoa, que ele foi sequestrado, que pede dinheiro para ir, ó, eu vi em tal lugar aqui na minha cidade, ele está aqui. Só que eu preciso ir lá para ir atrás. Então, tipo, faz um Pix aí para eu poder botar gasolina. Enfim, tem de tudo. Tem de tudo. Né? Tem simulação de sequestro, tem a gente se passando pela pessoa. Né? Então, tem todo tipo de situação. Infelizmente, a gente, né, é obrigado ainda a lidar com... Né, como se não bastasse todo o trauma, todo o problema, né, relacionado ao desaparecimento da pessoa, ainda tem que lidar com pessoas tentando se aproveitar disso ainda, né, do sofrimento do outro ainda para tentar levar vantagem. Às vezes a pessoa no calor da situação, naquela agonia, tentando resolver logo e com medo de que algo pior aconteça, às vezes a pessoa faz, né, às vezes a pessoa paga, dá dinheiro. Tem casos até de gente que se diz investigador, eu sou um detetive particular, eu posso ajudar você a encontrar e, tipo, tem isso também. Então tem que tomar muito cuidado. Tem todo tipo, tem gente que se diz sensitivo, que se diz, enfim, vou jogar aqui uma carta, um negócio, alguma coisa, eu vou encontrar, lógico, tem as pessoas que trabalham certo, né, cada um ali na sua área, mas tem pessoas que se aproveitam dessa situação para poder ganhar um dinheiro, né. Então tem todo tipo de coisa. Então não coloque o número do seu telefone nas divulgações, porque isso com certeza vai acontecer com você. Alguém vai passar trote. O que eu queria saber de você agora é o seguinte, uma coisa que a gente sente muito e conversa muito com as mães e a gente percebe muito isso em todas as conversas é que as mães geralmente sentiam um pouco antes que algo estava para acontecer, ou sonham. Você chegou a sentir alguma coisa? Você chegou a ter alguma sensação ruim em relação a ele antes do desaparecimento, não? Não senti algo assim. Nada disso. Não. Foi totalmente... Foi totalmente da situação que a gente estava vivendo ali, daquela conversa dele, daquele comportamento dele, dali que a gente começou a perceber que algo estranho estava acontecendo, a gente só não sabia o que era. O que era. Dali que eu comecei a perceber algo estranho. Mas assim, antes, acho que algo vai acontecer comigo, ou com o meu filho, ou com a minha filha, não sentia. Você é evangélica, né? E lá na igreja também ninguém falou nada, porque às vezes acontece, né? O pessoal na igreja fala, olha, tem, né? Dá uns recados, né? Acontece também às vezes, né? Nada disso aconteceu. Não. Que eu saiba, não. Sim, não chegou até você. Não chegou até mim para falar. Sim. Né? Mas foi só mesmo devido àquela situação que ele estava que eu comecei a perceber, eu e a Sara, que fomos as primeiras a ver, que a gente viu que tinha algo estranho com ele. Só não sabia o como e nem como isso se daria. Então a gente só ficou mesmo preocupado naquele período ali que ele estava com aquele comportamento diferente. Mas assim, senti... Não sentiu nada? Não, e nem ninguém chegou para mim para falar alguma coisa também, não. Tá.
Você não recebeu mais nenhuma dica, nenhuma informação que não fosse trote, que pudesse ser alguma informação assim que você achava que, poxa, poderia ser verdadeira e que vocês foram buscar e que não receberam mais nada desse período para cá? Porque ainda é muito recente, né? Poderia estar recebendo dicas ainda, né? Pistas ainda, não? Teve uma vez que disseram que eu tinha aparecido lá em Agostinho, Porto, acho que é perto de São João de Meriti, mas não foi também uma coisa assim confirmada. Alguém viu, porque ele tem um biotipo muito comum. Ele é magro, alto, 1,80 m mais ou menos, cabelo crespo, então ele tem um biotipo assim que a maioria dos rapazes da idade dele tem essa aparência. Tanto que eu ando nas ruas assim, eu vejo um rapazinho parecido, eu olho, não é ele. Então, pode ser que as pessoas tenham confundido também, né? Às vezes nem por maldade, né? Às vezes confunde. Então, a gente ouve coisas assim, eu vi em tal lugar, aí a gente corre pra lá, não é. Às vezes tem um rapaz realmente com aquelas características, mas não é. Então, a gente recebe mais esse tipo de informação. Mas ultimamente, do mês passado para cá, não tenho ouvido. Não tem recebido mais nenhuma pista. A gente, às vezes, telefona lá para a polícia e vê se tem alguma novidade, nada novo. Hospitais, abrigos, IML. Já procuraram. Já procuraram? Já procuraram também. Tem que renovar essas buscas, né? Porque não pode ir só uma vez, né? Sim. Mas até então não acharam. Minha filha foi até num sanatório em Botafogo também, não achou nada. Como que você chegou nesse sanatório? Por que você resolveu ir até lá? Foi lá no Hospital Pinel. Na última vez que a gente foi na delegacia, né, eles consideraram minha mãe aí nesse hospital lá, né, e lá é um centro, né, com várias como é que se diz? Vários polos ali referente a cuidado. De atendimento psiquiátrico. Isso. Aí tem lá emergência, tem um hospital, tem um centro neurológico, né? E realmente ali você entra ali, tem vários centros ali. Então, eu entendi porque também eles indicaram a gente estar indo lá. Aí eu combinei com uma amiga minha, né, que ela e uns outros amigos também da faculdade têm me ajudado bastante, né? E a gente foi de metrô, né? A gente chegou lá. Né? E assim, foi bom poder perguntar lá para a secretaria, né? Para o hospital, para as pessoas que trabalham lá. E deixar cartaz também dele. A gente também para deixar cartaz, porque se caso ele apareça ali, todo mundo já fica atento, né? atento. Sim. E também tem um hospital ali também, ali próximo, praticamente do lado também. A gente aproveitou também para ir nesse hospital, acho que é um hospital mais geral, mas a gente foi ali também, a pessoa nos atendeu bastante atenção, viu lá pra gente, se tinha chegado alguém com perfil, né? Então foi bom a gente ter ido lá, mas não tivemos nenhum retorno ainda não. Como foi para você, Sandra, começar acho que até aquele momento você não tinha pensado em procurar seu filho dessa maneira, né? Você, de repente, do nada, seu filho está aqui hoje e alguns dias depois você está tendo que entrar num IML, num hospital ou num sanatório para saber se seu filho está lá. Como que foi essa mudança? Porque sua vida, eu acho que mudou, né? Desde esse dia. Muito. Eu mesma não cheguei a ir aos hospitais. Outras pessoas foram e falaram, não, Sandra, deixa que a gente vai, para você não ter que passar por isso. Então outras pessoas, amigas nossas, né, foram fazer essa busca. Mas não encontraram. E quando não encontra nesses determinados lugares, tipo, se for num hospital ainda tudo bem, pelo menos está ali sendo cuidado.
Aí no IML, aí quando fala que não tinha nada, graças a Deus, né? Então, dizem que as más notícias, elas vêm mais rápido do que as boas, né? Sim. Então, de lá pra cá muita coisa mudou, porque eu sinto falta do abraço dele. Ele me abraçava. Ele chegava pra mim: mamãe, o cabelo tá cheiroso, seu cabelo é tão cheiroso. E ele era meu companheirinho desde pequenininho, sempre foi muito grudado comigo. Assim como a Sara também é muito grudada comigo até hoje. Então, mas a gente tinha uma conexão, a gente brincava de medir força, assim, uma brincadeira assim boba, né, de criança, né, mas sinto muita falta dele. Como eu disse, ele era a alegria da casa, faz a gente rir, zoa a gente, conversa com a gente. Então, a casa ficou um pouco mais vazia. Já estava um pouco vazia porque não tinha mais o pai, né? Que era também uma pessoa que trazia assim, muita alegria pra gente. E depois que ele foi embora ficou mais vazia, ficou só eu e Sara. A Sara não perde o valor dela como filha, nem como membro da família. Mas tanto eu quanto ela, nós estamos sentindo muita falta dele. Ele é como se fosse o nosso bebê. E tudo que eu queria mais nesse momento, mais do que tudo, era que ele voltasse. Mais do que tudo. O que mudou mais além disso, né? Porque a gente sabe que geralmente afeta tudo, o trabalho, afeta a relação com outros familiares, afeta um monte de coisa, né? O que mais que mudou? Sua fé mudou alguma coisa nisso? Não, a minha fé, graças a Deus, eu jamais, em momento algum, eu duvidei de Deus, nem dei, assim, motivo para dizer assim, não confio mais em Deus, porque Deus deixou meu filho nessa situação, porque todo dia isso acontece com várias pessoas. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Então, assim como aconteceu comigo, acontece todo dia com outras pessoas. E eu peço a Deus também a mesma bênção que eu quero para mim, eu quero para essas pessoas também. Porque é muito triste você não saber o que aconteceu. Quando uma pessoa morre, fecha-se um ciclo. Você fica triste, você lamenta, como eu lamentei muito. Chora até não aguentar mais, mas tem um motivo, né? Eu lamentei muito a morte do meu esposo, porque a gente se amava muito, a gente se respeitava muito, nossos filhos tinham um bom exemplo de casal. E eu lamentei muito a perda do meu esposo até bem pouco tempo atrás. Então, mas fechou-se um ciclo, não tem mais volta. Agora, com meu filho, eu não sei se ele está bem, se ele está doente, se ele está ferido, se alguém maltratou ele, se fizeram alguma coisa com ele, eu não sei o que aconteceu com ele. Isso é que angustia. Você não sabe o que aconteceu. Será que ele está agasalhado? Será que ele se alimentou hoje? Será que ele bebeu água, pelo menos? Será que alguém está tratando ele bem? Tudo isso passa na cabeça. Eu vivo todos os dias assim, um momento de angústia, aí num outro momento eu estou sorrindo, estou brincando, estou conversando, mas as pessoas não sabem o que está acontecendo aqui dentro, né? E eu me forço a situação de eu tenho que estar bem, porque quando ele voltar, ele vai precisar da gente, muito da gente. A gente não sabe como ele vai vir, se ele vai vir mais problemático do que quando ele desapareceu, se ele vai vir a mesma coisa, a gente não sabe como vai ter ele de volta. Porque eu preciso dar uma estrutura boa para minha filha,
que não está bem com essa situação, porque ela tem uma ligação muito forte com o irmão. E também eu tenho que dar suporte para ele quando ele voltar. Então eu tenho que estar bem. Não que, nossa, eu sou uma fortaleza, não. Eu tenho meu momento que ninguém vê e eu desabo. Eu trabalho fora, eu sou faxineira, eu trabalho e lá onde eu trabalho eu fico sozinha. Então tem dias em que eu vou trabalhar e que lá eu desabo. Aí procuro ficar bem e volto para casa. Às vezes eu estou em casa, estou desabando lá, mas ninguém está vendo. Porque eu não quero preocupar ninguém, também não quero... eu quero ter o meu momento. Importante. Para poder desabafar. Porque isso guardado na gente não faz bem, né? E eu preciso estar bem para quando ele voltar eu poder dar um suporte emocional para ele. Porque ele vai precisar muito da gente. É isso que eu ia perguntar para você, se ele voltasse hoje, o que você faria? Nossa, se ele voltasse hoje... Chega em casa, ele tá lá agora, deitado na cama, como se nada tivesse acontecido. O que você faria? Nossa, eu ia abraçar ele, beijar tanto, que ele ia até... Ei, para com isso, mãe, eu tô bem. Mas era tudo que eu queria. Seria o maior presente para mim ele estar em casa de volta. Presente de Natal, gente, né? O maior presente de todos os tempos. É uma filha que nasceu no nosso coração. Então, tudo isso é muito sofrido, sabe? É muito sofrido. Então nós três estamos sofrendo. Junto com mais outras pessoas que também estão sofrendo junto com a gente. Né? Então, tudo que eu queria, meu filho de volta. Se tem alguém que está segurando ele na casa dessa pessoa, pelo amor de Deus, que traga meu filho de volta. Porque ele faz muita falta pra gente. Muita, muita falta. Ele é muito importante para nós. O que você acha que aconteceu com ele? Não tenho a menor ideia. A gente não sabe se ele ainda está em surto. A gente não sabe se ele já melhorou e está em algum lugar assim que ele não conhece e não sabe como voltar. Ou se alguém acolheu ele tão bem que ele não quer voltar, ou ele está pensando que essa pessoa é a família dele. A gente passa milhões de pensamentos na nossa cabeça. A gente não sabe exatamente no que pensar. Não sabe mesmo. Então, eu gostaria de pensar que alguém está cuidando bem dele. Mas que essa pessoa veja esse depoimento aqui, ou um cartaz, ou uma foto numa rede social, ou que alguém fale com essa pessoa para poder dizer, olha, esse menino tem família, a família dele está sofrendo. Gostaria muito que fosse assim. Que alguém estivesse tratando bem dele e essa pessoa devolvesse ele para nós. Mas eu não sei se isso é o que está acontecendo, né? Isso é uma suposição minha. Né? Então, tudo que eu quero é meu filho de volta. O nosso convívio. Ele vai voltar. Vai voltar, pode ter certeza. Como é que você está com isso, Sara? Com a falta dele? Sem o Estevão, as coisas ficam mais sem graça pra mim. Eu falo isso, não é à toa não, porque o Estevão, assim, quando eu tô em casa, assim, né, encontro ele, assim, né, parece que, assim, é um brilho diferente no dia. Na verdade, cada membro da família, né, traz um brilho diferente, né, e complementa ali.
né? Quando falta, você sente, entendeu? Que tá faltando, entendeu? A gente lá em casa, somos eu e minha mãe, assim, em casa, e meu irmão, né? E a gente tem alguns animais também de estimação, temos gatos, né? E assim, os gatos também lá, eles abrilhantam também o nosso dia, os nossos dias, assim. E sem o Estevão também, essa convivência toda, né? Os animais também não tem graça, assim. Eu, quando faço alguma coisa, tento me esforçar mais para poder trabalhar no que eu quero, procurar correr atrás do que eu quero, estudar. Eu penso no Estevão também. Eu penso no quanto ele pode crescer, eu penso nas coisas que eu também quero dar para ele, proporcionar para ele, coisas que eu ajudar ele nos sonhos dele. Então, eu acho que tudo vai ter mais graça, né? Nos meus esforços, em tudo que eu estou fazendo, né? Sabendo que eu vou encontrar ele em casa, sabendo que eu sei que ele vai estar ali. Então, às vezes eu não estou vendo às vezes sentido para poder continuar fazendo algumas coisas assim do dia a dia. Poxa, o Estevão não está aqui para vivenciar isso, ver essa coisa engraçada. Então, não está tendo muita graça, né? Ele era muito engraçado, divertia a gente ali. Então, assim, eu acho que não tem graça. E eu acho que ele precisa voltar, sabe? Porque é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Ele merece, né? É justo que ele tenha a oportunidade de voltar e ser curado, né? Tratar do seu problema, né? E ter uma oportunidade de começar de novo, né? Como uma pessoa, um cidadão, né? Que tem que ser tratado ali, tem que ser tratado também como uma pessoa, né, normal. Hoje em dia, o que a gente vê é que pessoas, e eu, ainda mais nessa situação, eu percebo pessoas que têm problemas mentais aí não são bem tratadas, né? E eu, assim, gostaria muito de que meu irmão seja tratado como uma pessoa normal. Então, assim, eu quero que ele tenha um futuro bom, que eu possa ajudá-lo, e que as pessoas enxerguem nele uma pessoa que pode ir além, e uma pessoa que cresça. É alguém que é representado de alguma forma, que ele represente pessoas que moram na Baixada Fluminense, que elas possam crescer. Eu sei que ele quer muito crescer, assim como eu também, e ele merece, é justo ele crescer e ter essa oportunidade, ter essa virada na vida dele, assim como nós precisamos ter ter oportunidades. Todos merecem oportunidades e é justo que ele tenha dele. Só fazer um último apelo no seguinte, porque muitas vezes as pessoas gostam muito de nomear, dar nomes. Ah, pessoa esquizofrênica, nem sabe, nem tem Não certeza. sabe, né? Só o médico pode dizer isso. Isso complica muito a situação do próprio paciente. Então, assim, eu quero fazer um apelo às pessoas para quebrar um pouco esse preconceito. Pessoas que têm transtornos mentais, elas são pessoas. São pessoas, antes de elas qualquer coisa. Elas estão fazendo tratamento, elas estão cuidando e estão buscando qualidade de vida. Exato. Então, elas precisam de apoio, carinho, cuidado. Não biotipos, nomes. Porque as pessoas colocam nomes em tudo. Então, eu peço aqui, faço esse apelo às pessoas, não tarde. Ah, ele tem isso, ele tem aquilo outro. Primeiro que ele não tem diagnóstico. E muitos são aí que não têm. São taxados como também uma pessoa esquizofrênica fosse a pior pessoa do mundo. Gente, é um ser humano. Sim.
está com um problema de saúde. Não tem pessoas que têm diabetes, Pois é. não tem pessoas que têm problema no coração, Uhum. está com problema, só que na saúde mental. Exatamente. Só que ele está sendo cuidado e está buscando ter uma qualidade de vida, ter uma vida que ele merece. Gente, obrigado pelo depoimento de vocês. Pode ter certeza que ele vai ter a oportunidade dele, ele vai estar na sua formatura, você vai na dele, e tudo vai voltar ao normal. Né? O caso é um caso recente, então tem uma grande probabilidade de ser resolvido o quanto antes. Né? Tá tudo muito fresco ainda, então, né, ele não deve ter mudado muito o aspecto físico dele também, então tá mais ou menos, né, fácil em relação a outros casos, né, numa situação um pouco mais complexa ou que passou a ter mais tempo, né? Então a gente precisa fazer nesse momento aí uma força-tarefa para encontrar o Estevão. Então, se você, não só daqui do Rio de Janeiro, mas de cidades próximas, cidades vizinhas ou até de outros estados, né, aqui próximos, que fazem fronteira aqui com o Rio de Janeiro, então existe a possibilidade dele, né, estar em algum desses lugares, porque a gente sabe que pessoas que, muito provavelmente, lógico, eu não vou fazer nenhum diagnóstico aqui, porque eu não sou médico, né? Mas provavelmente ele deve ter tido um surto, alguma coisa, né, no âmbito psiquiátrico ali, e a gente sabe que uma das coisas que geralmente, né, acabam startando numa situação como essa é que a pessoa tem o ímpeto de ficar andando, de ouvir vozes, né, de às vezes se sentir perseguida, tal. Então às vezes ela pode entrar, se esconder num lugar e ficar ali por dias, né? Ou sair andando. A gente tem caso aqui de pessoas que saíram andando, foi parar em outra cidade, foi encontrado 4 anos depois. Deus é mais, não vai acontecer isso com ele não, né? A gente está aí trabalhando, né, de uma maneira mais incisiva aí, né, e ainda recente nesse caso. Então quem né, for aí de cidades vizinhas ou de estados vizinhos aqui do Rio de Janeiro, fique de olho, né, esteja atento. A gente está deixando a foto do Estevão aqui na tela para que vocês possam, né, registrar bem a cara dele e que vocês possam guardar aí quando sair de casa para ir em qualquer lugar. Dê uma olhada naquela pessoa que de repente está em situação de rua, que está com uma aparência, né, um pouco ali desleixada, né, aparentando estar em situação de mendicância ou pedindo alguma coisa para comer, etc. Presta bem atenção nessa pessoa. De repente é uma pessoa que de repente não, é uma pessoa que tem família com certeza, mas provavelmente é alguém que está sendo procurado, né? Para uma família como essa, quem sabe é o Estevão, né? Então fica de olho, tá? E caso vocês desconfiem, encontrem, mesmo que esteja um pouco diferente do que está sendo mostrado aqui da foto, pode ser que tenha mudado, cabelo crescido, barba crescido, emagreceu, engordou, enfim, pode ser ele. Então entre em contato. Se não for ele, vai ser alguém que outra pessoa está procurando. Então entre em contato com o telefone que está aparecendo na sua tela, que é do Disque Denúncia e também do 190, ou entre em contato no outro telefone que a gente está deixando aqui, que é da DDPA, que é a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, né, aqui na cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, que é uma delegacia especializada em pessoas desaparecidas. Então entre em contato com as autoridades, né, para que eles possam ir atrás dessa pessoa e de repente identificar se é o Estevão ou se é alguém que está sendo também procurado pela família, tá? Então, não hesite em procurar as autoridades. Pode ficar tranquilo que a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Se você souber, de repente você não sabe onde ele está, não viu, mas você sabe o que pode ter acontecido, eu conheço alguém que estava com ele. Qualquer coisa que você souber a respeito, qualquer pista, qualquer informação é muito importante. Então, entre em contato com as autoridades, tá? E manda energias positivas aqui para essa família, para Sara, para Sandra, para Carol, manda energia boa aí para eles, porque eles estão precisando, e vamos juntar aí numa corrente de fé e que elas possam encontrar o Estevão o quanto antes. Mais uma vez peço para que vocês possam se inscrever no canal, que vocês possam ativar o sininho aqui para receber novas notificações, né, de conteúdos novos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário também sobre o que você acha que pode ter acontecido nesse caso, dando dicas também aqui para o canal, esteja à vontade para isso, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Sandra, viu? Força, vai dar tudo certo, você vai encontrar ele o quanto antes. Quando nós resolvermos, e nós vamos resolver esse caso, eu digo nós,
todos, né? De repente não vai ser a partir aqui do vídeo, do programa, mas pode ser que a polícia resolva antes, pode ser que alguém entre em contato com uma informação valiosa aí antes, então esse caso vai ser resolvido e a gente vai atualizar vocês aqui quando esse caso for resolvido e ele será com toda certeza, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo aqui no canal Desaparecidos, até mais!